que é possível trabalhar de casa e ganhar mais do que se ganha no corporativo? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu tenho contato ainda com muita gente que está no corporativo e eu vejo o quanto essas pessoas estão se sentindo cansadas, se sentindo sugadas. E eu me senti assim, só que eu não tinha ideia de tudo isso. Como eu conto para vocês, eu sempre amei trabalhar no corporativo, eu me sentia muito empolgada, eu adorava fazer isso e eu não achava que aquilo me fazia mal. Hoje, quando eu olho para trás, eu entendo que um pouquinho me fazia mal, porque eu vivia com dor de estômago, eu vivia com dor de cabeça. Quem me conheceu na época do corporativo, eu vivia reclamando dessas dores. Só que eu achava que isso era normal, gente, de verdade. Depois que eu saí do corporativo e fui estudar um pouco mais sobre as doenças e o que as doenças falam do nosso corpo, o que eu percebi? Que o nosso corpo, quando está doente, ele só está nos avisando que alguma coisa não vai bem. E aí, hoje, né, olhando lá para trás, é muito mais fácil depois que passa, gente, a gente olhar para trás e avaliar as coisas. Claro, enquanto eu vivia lá, eu não conseguia olhar para nada disso e nem avaliar nada disso. Mas hoje, quando eu olho, eu vejo que a minha vida não era tão tranquila assim. Eu era uma pessoa que eu trabalhava muito, aliás, eu sempre gostei muito de trabalhar, eu sou muito maluca por trabalho e feliz da vida, de verdade. E a louca aqui, eu fazia minha equipe trabalhar junto comigo, é muito doido, né? Minha equipe teve épocas de equipes que a gente varava a noite para entregar as coisas, porque a gente fazia muita apresentação para board e tudo mais, e quando tem reunião de board, quem trabalha no corporativo sabe como é. E não tinha essa de, ai, não vai dar, não vai dar tempo. Gente, eu me virava. E graças a Deus eu tive equipes maravilhosas. Eles me ajudaram muito a crescer. Porque a gente só cresce quando as pessoas que estão com a gente crescem, gente. Se você acha que você vai crescer sozinho, você tá muito enganado. Se você não ajudar as pessoas que estão com você crescerem, você vai estagnar. Então, você que tá aí no corporativo ainda, aproveite para fazer com que as pessoas que estão abaixo de você cresçam. Então, falei do mundo corporativo e eu achava, quando eu tava lá, que só aquilo me dava dinheiro, gente. Não sei você que tá aqui comigo, se tem alguém que tá lá no corporativo, mas para mim, a única forma de fazer dinheiro, de ter um trabalho, era trabalhar numa empresa, igual eu trabalhar. Isso era o que eu enxergava, gente. Isso é o que eu aprendi a minha vida inteira. Que um trabalho é você sair de manhã, ir lá pro escritório, sentar na sua mesinha, trabalhar e no fim da tarde voltar. Esse era trabalho para mim. Isso era definição de trabalho para Karine. E aí, em 2014, eu comecei a estudar. Eu comecei estudando coaching. E por que eu fui estudar coaching? Porque eu queria ser uma líder melhor. Eu tava em busca de ser uma líder melhor. E aí, eu procurei pós-graduação em gestão de pessoas. Eu procurei um monte de coisa e eu falei, putz, parece que esse tal de coaching pode me ajudar. E aí eu fui fazer, eu aprendi muita coisa e eu usei tudo o que eu aprendi nessa minha formação de coaching com a minha equipe. E foi demais. Por quê? Porque a partir do momento que eu comecei a aplicar o coaching na minha vida, eu vi o quanto a minha vida começou a mudar. E aí eu comecei a pensar, putz, será que eu não posso trabalhar com isso? Será que a vida realmente é só aqui dentro do escritório? E foi essa virada de chave que me fez começar a olhar para coisas diferentes. E aí, eu comecei a atender executivas. Por quê? Porque era meu mundo. Como eu era uma executiva, era muito mais fácil chegar nessas executivas. Então, eu comecei a atender executivas com processos de coaching. E começou a funcionar. Eu comecei a fazer dinheiro. E eu tinha um plano B rodando, que me dava um dinheiro bem legal. E eu fui trabalhando. Fui aprendendo, fui atendendo cliente. Eu consegui atender, no máximo, 2 pessoas por semana. Não dava mais do que isso. Minha agenda não cabia. Porque eu tinha várias outras coisas para fazer. Então, eu só atendia 2 pessoas na semana. Era isso que cabia na minha agenda. E por atender tão pouca gente, eu já cobrava não muito barato. Então, comparado com as pessoas que saíam lá da formação de coach, eu comecei cobrando um preço que até era razoável. E aí, eu comecei a ver que era possível fazer dinheiro trabalhando de casa. Por quê? Porque as minhas clientes eu atendia no online. Eu comecei a atender no online. Eu chegava na minha casa, ligava ali meu computador e atendia a cliente online. E aí, eu comecei a falar, caramba, o quanto eu ganho já tá representando, tendo 2 clientes, isso já era, sei lá, 20% do meu salário. Eu falei, imagina se eu me dedicar mais a fazer isso. E aí foi que eu comecei a pensar realmente em sair do mundo corporativo. Só que não sei se todos vocês sabem, mas eu fiquei mais ou menos 4 anos nesse me preparando para sair do mundo corporativo. Ao longo desses 4 anos, eu fui mudando um pouco meu estilo de vida, fui fazendo reserva financeira para poder fazer essa mudança. Por quê? Porque para
para quem acha que fazer uma mudança de carreira é só troquei de carreira, não. Você precisa estar preparado financeiramente também para fazer essa mudança de carreira. Quanto tempo você pode ficar sem faturar na sua empresa nova, sem morrer de fome, sem passar perrengue? Eu não queria sair do mundo corporativo e vou ter que pedir ajuda para minha mãe, para o meu pai. Eu não queria isso. Então eu me preparei para que isso não acontecesse. E aí eu fiz uma preparação, eu fiz vários processos de coaching para fazer isso, contratei coaches, contratei mentoria, contratei um monte de gente para me ajudar. E o que eu fiz? Quando eu decidi mudar, eu tinha uma data para mudar, que era maio de 2019. E no final de 2018, eu fui demitida. E aí eu falei, opa, e agora? Volto para o mundo corporativo ou vou com a minha empresa em frente e faço esse negócio dar certo? Posso garantir para vocês que não foi nada fácil essa escolha. E eu fiquei por alguns meses patinando literalmente nessa escolha, até decidir que eu realmente queria ter a minha empresa e trabalhar de casa. Passavam várias coisas na minha cabeça. Eu fiz algumas entrevistas sim, só que quando eu fazia a conta, gente, não valia a pena. Quando eu fazia a conta da minha hora, de quanto valia a minha hora, quando eu trabalhava como coach ou quando eu trabalhava no corporativo, simplesmente a conta não fechava. E aí eu falei, acho que chegou a hora de realmente investir na minha empresa. E aí eu decidi, tomei uma decisão que não foi nada fácil, que eu ia continuar com a minha empresa e não ia mais procurar nada no corporativo. Então eu fiquei patinando, literalmente, uns 6 meses, até que eu conseguisse de verdade fazer com que minha empresa começasse a entrar no eixo. Não foi logo de cara que eu consegui faturar o que eu faturava no corporativo. Por quê? Porque o meu salário no corporativo era bem alto, então isso é outra coisa que pesa. Quando eu falo que você pode trabalhar de casa e ganhar mais que o corporativo, você precisa fazer uma pequena conta. Quanto eu ganho no corporativo, quanto eu posso ganhar fazendo essa outra coisa. E aí, logo no começo, eu não conseguia todos os meses faturar o que eu ganhava no corporativo. Alguns meses era menos, alguns meses era mais, alguns meses empatava, mas eu não conseguia ter uma constância de faturar sempre mais do que eu faturava no corporativo. Mas depois de um ano, eu consegui fazer isso acontecer. Um ano e pouquinho. E sim, hoje eu faturo mais do que eu faturava no corporativo e posso dizer para vocês que trabalhando menos horas. A minha hora hoje vale muito mais do que ela valia no corporativo. Eu posso dizer para vocês que hoje eu trabalho com muito mais prazer. Eu faço tudo o que eu faço com muito mais gosto. E eu nunca imaginei que ia ser assim, que eu tô muito feliz trabalhando de casa. Com essa pandemia, pra vocês terem ideia, gente, eu não tive impacto praticamente no meu negócio, porque eu já trabalhava de casa. Com a pandemia, a minha vida praticamente não mudou. Então, hoje eu posso garantir para você que é possível. Você precisa traçar um plano, você precisa seguir o seu plano, mas eu posso te dizer que sim, é possível. E se você ainda está no corporativo e tá reclamando pra caramba de estar onde você tá reclamando da vida que você tá vivendo, por que não pensar em fazer alguma coisa diferente? Eu usei algo que eu sabia muito, que eu tinha uma bagagem muito grande para fazer o que eu faço hoje. Se você tá aí trabalhando no corporativo, eu posso te garantir que com a bagagem que você tem, você poderia hoje trabalhar com empresários e empreendedores mesmo sem mim. Mas você vai ter alguns perrengues, tipo eu tive. Se você tiver a minha companhia para fazer você trabalhar com empresários e empreendedores, tenho certeza que vai ser muito mais fácil você fazer isso. Por quê? Porque eu já vivi muita coisa. Eu já atendi muito empresário e empreendedor. Eu ainda atendo empresário e empreendedor. E eu consigo te ajudar nos perrengues que eu passei. Gente, um mentor facilita a sua vida, ele encurta seu caminho. Eu contratei vários mentores ao longo desse meu caminho e com certeza meu caminho foi muito mais rápido porque eu tive essas pessoas me ajudando. Em 7 anos, eu fiz muito mais coisas na minha vida do que eu fiz em 20 anos. Porque eu contratei pessoas que me ajudaram a acelerar. Se você tá aí no mundo corporativo, é consultor ou algo parecido e não tá sabendo o que fazer da vida, eu quero te apresentar o que é ser um mentor de negócios, que é exatamente o que eu faço hoje. Eu tenho o maior prazer em ensinar às pessoas o que eu faço hoje. Por quê? Porque eu acredito que empresários e empreendedores podem ser muito melhores. Gente, eu não dou conta de atender a quantidade de empresários e empreendedores que a gente tem por aí. Então, eu preciso de pessoas me ajudando. Fechado? Beijocas!